E aí, eu e o Pedro, a gente tomou a decisão de ter o próximo filho, Tá. o segundo filho. Isso era 2020. E aí, nessa de ter o segundo filho, né, no meio da pandemia e tal, eu fui e tirei o DIU. Engravidei na mesma semana que eu tirei o DIU. Gente, eu acho que talvez essa seja a mulher mais fértil do MamãeCast. Merece uma estrelinha de fertilidade. Uma estrelinha de fertilidade. Aí, 4 dias depois que eu tirei o DIU, eu engravidei. Loucura. Aí, voltei lá no médico e tudo certo, tudo indo, beleza. Aí, perdi esse bebê. Com quanto tempo? 10 semanas eu perdi. Tá. Aí, eu optei por não fazer o amil, né? Que é tipo uma curetagem, mas sem enfim, não fazer o procedimento e esperar expelir naturalmente. Tá. Então, acho que foram 2 ou 3 semanas até que aconteceu o processo. Aí eu voltei pro E hospital esse período, tal. como é que foi pra você? Muito difícil, emocionalmente falando, porque é muito difícil você lidar com a perda gestacional, manter ela ali, estar bem pro seu filho mais velho. Foi um negócio, assim, muito difícil mesmo. Foram semanas muito duras, eu chorei muito durante esse período. E aí, foi quando eu entrei em trabalho de parto, né? E aí a gente foi pro hospital, a gente tava num restaurante com um casal de amigos, graças a Deus, porque daí eles ficaram com o Lorenzo. E aí, porque eu comecei a ter uma hemorragia enorme no meio do restaurante. E aí a gente foi pro hospital. E aí acabou que eu tive e tive que fazer o processo mesmo assim, porque não expeliu tudo. Então, assim, não foi uma experiência legal. Tá. E aí, nessa mesma semana, aí voltamos pra casa, né? Aí passei a noite lá, deu tudo certo e tal. Aí nessa mesma semana engravidei de novo. E aí, é muito doido, porque assim, tanto nessa primeira que eu Nossa, perdi... deve ter sido uma coisa muito louca dentro de você, né, Carol, Paty? Primeiro, assim, eu descubro a minha gestação muito rápido. Todas as gestações Você tem essa sensibilidade eu tenho. forte. Eu conheço muito bem o meu corpo. Todas as minhas gestações eu descobri com 2 semanas. Então, assim, é muito rápido mesmo. Então, assim, essa que eu perdi com 2 semanas, essa segunda, quando eu engravidei logo após a perda, 2 semanas depois da perda, eu falei, tô grávida. Aí o Pedro, não é possível. Não é possível. Eu falei, não, mas eu tô. E aí eu fui, fiz o teste e estava gestante de novo. Voltei no médico. E ele falou, meu, não é possível. Porque quando a gente voltou no médico, eu falei, eu acho que eu ovulei. Aí ele fez assim, olha, muito difícil, mas você conhece muito bem seu corpo. Pode até ser, mas eu acho muito difícil. Já tava até grávida. Porque na semana, 2 dias depois disso, eu fiz o teste e já estava positivo. Aí essa gestação foi uma gestação muito difícil, porque foi logo após a perda. Eu chorava quase todos os dias, morrendo de medo de que acontecesse alguma coisa. E eu pensava assim, Deus não vai fazer isso comigo. Eu não vou perder esse bebê e não sei o que lá. E perdi. Com quantas semanas? 12 semanas. Caramba! E aí, quando eu fui fazer eu cheguei a fazer um ultrassom e ouvi o coração e tava indo tudo bem, então isso já me deu um alívio com 8 semanas. E aí, quando eu voltei pra fazer um morfológico de 12 semanas, eu vi que o coração não tava batendo. E aí eu falei pra moça, assim, eu lembro exatamente de eu falando pra ela, eu falei, olha, eu acabei de ter uma perda gestacional. Eu tô de 12 semanas, faz 12 semanas e 6 dias. Eu falei, não fala que esse também não deu. Aí ela falou, não deu. Então, assim, foi Paty, muito... olha, me arrepia, porque, foi muito caraca. difícil. Foi muito difícil, foi um momento muito difícil. E dali, eu já não quis fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, de voltar pra casa e tal. Dali, eu já fui direto pro hospital e já resolvi tirar. Porque passar mais uma vez esse período ia ser muito difícil. Então, dali, a gente passou no consultório do Paulo Noronha, que é o meu obstetra, e aí ele me abraçou e tal, foi aquele negócio, e aí fui pro hospital e já fiz o amil. Naquele mesmo dia, então no dia seguinte eu já tava em casa de novo. E aí ele falou, olha, só que agora você vai ter que esperar pelo menos 3 ciclos, né? E aí, menina, esperei 3 ciclos e aí engravidei de novo, da Lara. Ô, gente, eu tô chocada, Paty. Pois é. Ele falou, olha, são 3 ciclos, gente. No 3º ciclo eu tava grávida. Passou o 3º, eu engravidei 10 dias depois do 3º ciclo. Foi assustador o início da gestação da Lara? Não, nada. Você tava leve? Muito, porque eu falei, agora Deus não vai fazer isso comigo. Eu não tenho emocional pra aguentar mais uma perda. Eu tinha certeza que eu não ia perder.
Olha só. É muito louco. A segunda gestação que eu perdi, eu tinha certeza que eu ia perder. Olha só. Então eu fiquei muito, muito, muito mal, porque eu falei assim, cara, não vai vingar. Eu não sei se eu tava muito assombrada pela primeira perda e porque foi tudo muito rápido, mas a da Lara foi uma gestação muito leve. Muito. Foi uma gestação muito maravilhosa. Foi uma gestação que, assim, eu engordei 9 quilos. Nossa. Foi uma gestação que eu me exercitei até 30 e poucas semanas. Foi uma gestação incrível. Eu tava muito leve. Muito. Eu passei na vida profissional, porque o que aconteceu? E aí você já trabalhava com Instagram? Não, então, o que aconteceu? Quando eu tive a primeira perda, eu não conseguia expor para as pessoas. Eu não conseguia falar. A ferida falar. Tava rasgada. Exato. Eu não conseguia falar sem chorar. Eu não conseguia viver assim, sabe? Eu passei por um momento muito difícil. Então eu me afastei das redes sociais por 1 ano e pouco. Tá, entendi. Então 2020, 2021 e tal, eu me afastei completamente. E aí eu voltei para as redes sociais perto do nascimento da Lara. Entendi. Porque eu tive uma gestação dela muito maravilhosa. Nesse período, eu resolvi empreender em outra coisa, Tá. No ramo da engenharia e tal, acabou que não deu certo. E isso me fez também me afastar das redes sociais, porque daí, a rede social, amigos, não é só filmar o seu dia a dia, simples, não parece que é só postar um cafezinho, Exato, mas não é bem assim. E aí, acabou que eu não quis expor a minha vida, então aproveitei esse outro gancho. E aí depois... E o Pedro sempre falando, você tem que voltar. O Pedro é meu maior incentivador, meu maior parceiro. E ele sempre falando, você fala muito bem, as pessoas gostam do seu conteúdo, você muda muitas famílias. Mesmo você não aparecendo, as pessoas estão te procurando. Então assim, volta, quando você se sentir confiante, tal, volta. E aí foi o que aconteceu. Final da gestação da Lara, eu resolvi voltar pro Instagram. Então isso foi final de 2021. E aí, desde então, estamos aí, firmes e fortes, lá no Instagram, dividindo conteúdo, ensinando, fazendo lives semanais e tudo mais. E aí, quando a Lara tinha mais ou menos 2 meses e meio, foi quando eu voltei de fato. E aí eu voltei, lancei o curso, fiz a gravação. Cursos. Então você exato. Teve uns 2 meses e meio de licença maternidade, vamos dizer assim. Eu sempre presente ativa, nas redes. Mas sem lançar nenhum produto, nenhum curso, nada. E antes disso eu também não tinha lançado nada, né? Porque eu vinha desse apagão. Então você retomou efetivamente. Exato. Em outubro, mais ou menos, de 2021. E aí o meu primeiro lançamento foi em fevereiro de 2022. E aí agora, recentemente, eu tive o segundo lançamento. Então, assim, esse período, né, de pós-parto da Lara com o Lorenzo foi um período muito leve. Eu tava tão leve, porque a gestação foi muito maravilhosa. Ela foi uma bebê muito desejada. Claro que tem o peso das 2 perdas. Então, assim, fez com que eu quisesse muito, muito, muito estar com ela. O parto dela foi maravilhoso. Foi aquele parto tranquilo. Eu mudei de equipe, né, da do Lorenzo eu quis uma equipe mais humanizada ainda. Então, eu fui atrás, eu tive ela com o Paulo Noronha. E o próximo também vai ser com ele. Então, assim, a gente foi atrás de uma equipe que respeitasse demais, que tivesse, sabe, Isso assim... faz muita diferença. Eu também escolhi, a minha equipe é o Dr. Léo e a doutora Marina, chama até Parto com Amor o Instagram deles. E, cara, como faz diferença uma equipe humanizada, né? Muita. A minha Na não leveza do pós-parto, pra mim fez muita diferença. Foi muito importante. Até mesmo, eles têm uma enfermeira obstetra, né, a Pri, ela é doula também. Cara, eu falo que ela foi um anjo da minha vida, tipo assim, todo o processo... Cara, como foi importante. E isso que eu não tive um parto normal. Eu entrei em trabalho de parto, mas evoluiu pra cesárea. A Bela não tinha dilatação, enfim, teve todo o processo. Mas sabe quando é uma coisa que você tem segurança de tipo, tá, eu tô indo pra cesárea porque vai ser necessária, tentamos de tudo. E estamos aqui, e se eu quisesse ficar ali insistindo, lógico, tem a questão dos batimentos cardíacos do bebê, não é uma coisa que, eu vou ficar aqui há 50 dias de trabalho de parto e tá tudo bem. Não, tem que monitorar, né? E foi uma cesárea também tão amorosa, sabe? Um nascimento tão amoroso, então é uma coisa tão importante, assim, na hora que a gente vai escolher, porque às vezes, eu quando engravidei da Bela, eu não tinha nem
obstetra, tipo assim, eu tinha minha ginecologista, mas tipo, era uma ginecologista com convênio, sabe? Não tinha muito perdido, nada. né? Sabe? Era só pra fazer exames uma vez por ano e ver que tava tudo bem. Tava tudo bem. E até essa busca, né? Eu não sabia nem por onde começar. É bizarro. É muito louco, É muito né? doido. É um universo que você fala, oi, entrei, preciso agora me encontrar 100%. O que é uma doula? O que é uma enfermeira, obstetriz? O que eles fazem? Ai, faz tanta diferença, assim, a equipe faz pra caramba. Então, assim, é isso, assim, eu tive E aí você, depois do Lourenço, falou, opa, eu vou olhar pra uma equipe mais humanizada. Mais humanizada ainda. Porque, assim, eu falo que o parto do Lourenço foi um parto normal, foi muito bonito, mas porque eu sou muito briguenta e porque eu tive sorte. Tá. Né? Porque deu tudo certo. Se eventualmente tivesse qualquer problema, eu teria sido induzida a uma cesárea, provavelmente não tão necessária. Uhum. E isso não teria sido tão bacana, um desfecho não tão legal pra mim.